Então, gente, continuando aqui, a gente viu no último vídeo a comparação entre o equilíbrio no mercado competitivo e não competitivo e viu que a situação de baixa competitividade ou não competitividade leva o produtor a obter lucros extraordinários, né? E ele obtém lucros extraordinários porque ele cobra um preço muito mais elevado em relação aos seus custos, especialmente o custo marginal, né? E daí que isso também existe uma regra teórica na microeconomia que indica o preço que o produtor deve cobrar pelo seu produto, né? E essa regra vale para a firma competitiva e não competitiva. A diferença entre as duas é o poder de mercado. Uma firma tem poder de mercado e quanto maior seu poder de mercado, maior tende a ser o preço que ela é capaz de cobrar e que ela cobra pelo seu produto, né? Já quanto menor o poder de mercado de uma firma qualquer, menor pode ser o acréscimo aos custos, né? Que uma firma pode gerar no sentido de cobrar um preço mais elevado, né, pelo seu produto. No extremo, a firma tem que cobrar preço de custo, né, mas no caso seria o custo marginal. Mas enfim, qual seria essa regra? A gente teria, para derivar a ideia, a regra teórica de definição do preço ótimo, a gente tem inicialmente a receita total de uma firma, nada mais do que preço vezes quantidade. Mas se uma firma qualquer variar um pouquinho a quantidade produzida, isso tende a ter em mente uma firma com poder de mercado. Tá? A gente vai ver que no extremo, no final das contas, as duas empresas todas as empresas seguem a mesma lógica, né? Mas aqui considera uma empresa com poder de mercado para simplificar. Então, se ela variar um pouquinho a quantidade produzida, isso varia um pouquinho o preço do produto, né? Se aumenta um pouquinho a quantidade, o preço cai um pouquinho. E assim a firma passa a ter uma nova receita, vamos dizer RT', tá? O que é RT'? É o preço inicial mais uma variação do preço, né? Então, se o preço é 100, inicialmente o preço é 100, a quantidade produzida é 100, a receita total da firma é 100 vezes 100, 10 mil. Aqui, no caso, se a firma aumentar um pouquinho a quantidade produzida, digamos para 101, o preço cai um pouquinho, digamos para 99. Mas então o preço mais a variação do preço seria o preço inicial 100 mais uma variação negativa do preço, menos 1, o preço caiu para 99. Né? Já a quantidade produzida teria variado um pouquinho, iria da quantidade inicial mais uma pequena variação da quantidade, 100 mais uma variação da quantidade igual a 1. Né? Então, a nova receita total, dado que a firma variou um pouquinho a quantidade produzida, isso impactou o preço. Então, ficaria 99 vezes 101. Né? Mas enfim, só explicando dessa conta, né? E daí que a gente tem o que? A gente pode ver nessa receita total nova, a gente só aplicando a distributiva ali entre esses dois parênteses, a gente tem que a receita RT' passa a ser a receita total inicial mais uma expressão que depende da variação do preço e da quantidade, né? Que ficaria mais preço vezes variação da quantidade, mais quantidade vezes variação do preço, mais variação do preço vezes variação da quantidade. Mas se a gente considerar variações muito pequenininhas, tanto de quantidade quanto de preço, então a gente tem que esse último termo aí é anulado, é virtualmente zero. Então a gente só precisa considerar os primeiros três termos aí, tá? Mas então se a gente fizer a receita total da firma RT' após a variação da quantidade do preço menos a receita total inicial, a gente teria essa expressão aí, né? Ficaria RT' menos a RT inicial, né? Desconsiderando ali aquele termo de ΔP, ΔQ, tá bom? E esse RT' menos RT nada mais é do que a variação da receita. Então, só substituindo ali a variação da receita e cortando o P vezes Q, que está somando e diminuindo, né, do lado à direita. Se a gente dividir por ΔQ de ambos os lados, então a gente vai ter essa expressão, ΔRT, variação da receita total,
sobre a variação da quantidade, que é a ideia da nossa receita marginal, é igual preço mais quantidade, que multiplica a variação do preço sobre a variação da quantidade, tá bom? E aí, botando o preço em evidência e substituindo o nome ali que a gente já viu, receita marginal, né? Variação da receita total sobre variação da quantidade é quanto que varia a receita total dado que varia a quantidade. Isso nada mais é do que a receita marginal. Isso fica sendo igual ao preço que multiplica essa expressão aí dentro, né? Que vai ficar 1 mais quantidade dividido por preço vezes variação do preço dividido pela variação da quantidade. A questão é que essa expressão aí, essa razão Q sobre P, que multiplica ΔP sobre ΔQ, a gente já viu, né? Algo parecido com isso, lá na primeira parte da matéria. E quando a gente falou de curva de oferta, de novo, a gente viu também uma expressão similar, né? Que é o que? Não era essa expressão, mas era algo parecido, que é a elasticidade preço, né? Tanto da demanda quanto da oferta. A elasticidade preço é o inverso disso aí, é preço sobre quantidade, que multiplica variação da quantidade sobre variação do preço. Então, essa expressão aí dentro do parênteses, ela na verdade é 1 sobre a elasticidade preço da demanda, tá bom? Reveja lá a função. Podia ter posto aqui, né? Mas eu botei, então, sem erro, né? Só, além do que isso, essa expressão tinha que estar na sua cabeça, hein? A expressão da elasticidade preço. E como a gente viu, a elasticidade de preço da demanda ela é negativa em condições normais, né? O comum, a gente viu que só é positiva no caso de bens de Giffen que não existe, lá na primeira parte da matéria. Mas então, normalmente a elasticidade de preço é negativa. Sendo assim, a gente pode considerar a elasticidade de preço em módulo e em vez de fazer a expressão dentro do parênteses 1 mais 1 sobre a elasticidade de preço, fica sendo 1 menos 1 dividido pela elasticidade de preço em módulo. É a mesma coisa, né? Só que estamos considerando a elasticidade de preço em módulo agora, então o valor é positivo, o valor absoluto, né? Desconsiderando o sinal negativo na frente. Só que o sinal negativo foi para essa razão, né? E a gente já viu que a firma, para maximizar seu lucro, ela tem que produzir até um momento que custo marginal é igual a receita marginal, né? Então, fazendo isso, a gente tem o quê? Que o custo marginal tem que ser igual a essa expressão da receita marginal aí. Então, o custo marginal tem que ser igual a essa expressão da receita marginal, tá? Então, o preço ótimo que uma firma tem que cobrar é só dividir ambos os lados por essa expressão entre parênteses. Então, fica sendo P estrela, o preço ótimo, o preço que maximiza o lucro da firma, né? Fica sendo igual ao custo marginal da firma dividido por 1 menos 1 sobre elasticidade preço da demanda em módulo, né? Então, esse aí é o preço ótimo a ser cobrado por uma firma, tá bom? E aí, fazendo uns exemplos dessa fórmula, né? A gente tem que a fórmula é essa aí, ela também é conhecida em economia como sendo markup de preços, tá? Que indica que as firmas com poder de mercado elas tendem a cobrar um preço no seu produto que é uma proporção do seu custo, né? Isso aí já foi testado e é bem representativo, né? Não é regra geral, não é uma lei, mas se olhando a economia de mercado a gente vê que empresas seguem muito um padrão como esse, né? Mas então, dando exemplos numéricos, vamos dizer que o custo marginal de uma firma seja 100 e ela esteja enfrentando uma elasticidade de preço da demanda igual a menos 2. Então, o preço ótimo que ela cobraria pelo seu produto é só substituir os valores ali, seria 200. Então, o custo na margem dela é 100, ela acaba lucrando 200, né? Mas porque o que determina isso? Principalmente a elasticidade de preço da demanda, tá bom? Quanto menor a elasticidade de preço da demanda, tendendo ao menos infinito,
menor o poder de mercado da empresa, mas quanto maior a elasticidade de preço da demanda, tendendo a -1, né, ou -0, mas como a gente vai ver, uma curva de demanda inelástica não é um bom negócio para a firma, mas quanto maior a elasticidade de preço da demanda, maior tende a ser o seu poder de mercado, né, e a capacidade que ela tem de cobrar mais caro. Então, para esse caso hipotético, uma firma tem um custo marginal igual a 100, ela enfrenta uma curva de demanda com elasticidade igual a -2, então ela cobra 200 no seu produto. Pode dar esse outro exemplo aí. O poder de mercado da firma diminuiu. Por quê? Porque a elasticidade de preço da demanda diminuiu também. Era -2, foi para -5. Quanto menor a elasticidade de preço da demanda, no infinito chegando a menos infinito, no extremo a firma vai ter que cobrar como preço do seu produto um valor igual ao seu custo na margem, né? Então, quanto maior a elasticidade de preço, maior o poder. Mas nesse caso aí, custo marginal é o mesmo de antes, só que agora a firma está se defrontando com uma curva de demanda mais elástica, né? A elasticidade de preço da demanda é menor, né? Sendo assim, o preço ótimo cobrado por essa firma seria 125. Ainda assim, ela tem poder de mercado e é capaz de cobrar mais do que seu custo na margem, né? Mas diminuiu o poder de mercado dela. No extremo, a situação de uma firma perfeitamente competitiva seria esse, né? A firma teria o seu custo marginal de novo igual a 100, só que agora essa firma está enfrentando uma elasticidade de preço da demanda igual a menos infinito, ou seja, a curva de demanda é perfeitamente elástica, né? Plana, considerando a curva de demanda inversa, né? Sendo assim, a capacidade que essa firma tem de cobrar um preço acima de seu custo marginal é nulo. Então, qual seria o preço ótimo a ser cobrado para essa firma? 100, que é o seu custo na margem, né? Ou, de outra forma, na verdade, a firma não define o preço do seu produto, o preço está dado, 100. O que a firma vai fazer é produzir até o momento, enquanto for vantajoso, até o momento que o custo marginal for igual a 100, tá certo? E disso aí a gente tem o quê? Que intuitivamente uma pessoa pode dizer, então tem uma curva de demanda inelástica, com a elasticidade, o preço da demanda entre -1 e 0, é um ótimo negócio, a firma vai poder cobrar um absurdo, né? Só que matematicamente falando, intuitivamente é difícil de entender isso. A questão é mais matemática mesmo, né? Matematicamente a gente tem que não. Na realidade, se uma firma enfrentar uma curva de demanda inelástica, com a elasticidade entre -1 e 0, então, por exemplo, no caso aí dela ter um custo marginal igual a 100, acaba que seria vantajoso para ela, o preço ótimo que ela cobraria seria -100. Ela iria gastar 100 e entregar o produto e ainda pagar 100 para o consumidor levar, né? Muito difícil de entender isso intuitivamente. A intuição nenhuma, o problema é estritamente matemático, né? A gente chega nessa situação, nesse absurdo, por conta ali da expressão do preço ótimo, né? E é difícil de negar isso, né? Mas a intuição realmente é difícil de entender. Mas, ou seja, uma empresa qualquer não explora a parte inelástica de sua curva de demanda ou não se interessa por uma curva de demanda inelástica, ou seja, esse caso aí não existe. Nenhuma firma, por mais poder, ela quer poder de mercado, ela quer uma elasticidade de preço da demanda alta, próxima a -1. Quanto mais próximo de -1, ótimo. Maior o poder de mercado da empresa e mais ela pode cobrar em relação ao seu custo marginal. Mas isso não quer dizer que ela deseja uma curva de demanda inelástica, tá? Mas enfim, a ideia de preço teórico. E se a gente for calcular o exemplo, voltando ao exemplo do equilíbrio não competitivo que a gente viu, que tinha lá a firma gastando, se não me engano, era 90 ou 80 e cobrava 380, né? Se fizer a conta ali pela elasticidade de preço da demanda, naquele ponto da curva de demanda, a gente vai ver que esse era o preço ótimo a ser cobrado pela firma, daria 380, né? Mas enfim, a gente fica por aqui agora. Valeu, tchau.